Notícias do Fluminense nessa quarta-feira, dia 15 de março de 2022. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Não esquece de deixar um like aí embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor e de baixar o aplicativo OneFootball, cara. É um aplicativo bem interessante de você ter no meu celular. No meu celular, não. Galera, você pode ter no meu celular, né? Até porque eu tenho, né? Aqui, inclusive, ó. Eu sempre mostro aqui o OneFootball. Por quê? Porque significa que... tá concordando? Significa que eu tenho e eu uso, ó. Tá rolando nesse momento que eu tô gravando, inclusive, a Champions League, né? Tá rolando também Copa do Brasil. Eita, peraí. Tá rolando Copa do Brasil também. Então, assim, é uma oportunidade legal. Hoje, por exemplo... Nossa! Daqui a 1 hora, em relação ao horário que eu tô gravando, vai ter a disputa dos papais do Fluminense, né? Atlético Goianiense e Volta Redonda. Dá pra poder ativar a notificação desse jogo. Eu quero ver esse jogo. É o meu objetivo. Onde que vai passar? 19 horas, passa no Sport TV, no Premiere, no Sport TV 2. Isso é legal também do OneFootball. Ó, nessa época assim, do ano em que tá tudo muito difundido, ó, você consegue ter aqui, ó, guia de TV e ver aonde vai passar cada jogo. Vai passar no Sport TV. Certeza que eu vou dar uma olhada nesse jogo. Baixa também o OneFootball, um aplicativo bem legal que dá todas as informações de futebol. Link tá aqui embaixo na descrição. Cara, vamos lá. Vamos para uma sequência de notícias, tá? Primeiro, Bangu. Bangu? Exatamente. Bangu retornou após o Campeonato Carioca os 2 jogadores que foram emprestados pelo Fluminense para a equipe da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gabriel Martins, meio atacante, né? Meio campista atacante. E o volante que volta quase que como um meia, Edinho. Já, inclusive, trabalharam no CT Carlos Castilho. Edinho foi titular, foi um dos grandes jogadores do Bangu que, enfim, por causa de uma reta final muito ruim, acabou ficando de fora da Taça Rio. Provavelmente, enfim, terá complicações aí em relação a vagas em Série D e etc. O Bangu vinha até numa campanha boa, mas perdeu as 4 últimas partidas sem fazer nenhum gol. Só nessas 4 últimas partidas ele levou 13 gols, 2-0 de Vasco, Botafogo, 4-0 do Volta Redonda e 5-0 do Fluminense, e aí acabou perdendo. Mas o Edinho foi um dos grandes destaques. O Gabriel Martins foi reserva, até foi titular contra o Vasco, foi titular lá no início da campanha, foi titular agora na última partida contra o Vasco. Não foi, o Edinho se destacou bem mais, se tornou ali um jogador que ganhou muita moral. O Gabriel Martins teve suas principais experiências no futebol profissional, né? Acho que isso avalia... eu já fiz uma análise aqui no meio, eu tava até viajando em Porto Seguro. Eu acho que a análise vale ainda pro que foi até o final do Carioca. Edinho volta, merece ser incorporado ao time profissional do Fluminense, ficar por ali, num mole de um jogador ele ser relacionado, etc., e ganhar chance ao longo do ano. O Gabriel Martins acho que mostrou que é jogador profissional, né? Gabriel, mas ele já era. Não. Tem jogador que sobe da base pro profissional e ele não é jogador profissional, ele era jogador de base. O Gabriel Martins acho que mostrou que é um jogador profissional, mas eu não acho que está à altura do que é o Fluminense hoje, das oportunidades e que tem os jogadores, o Fluminense tem de utilização dos jogadores hoje. Então eu acho que valeria o Fluminense achar um empréstimo pro Gabriel Martins. Acho que, enfim, pode se desenvolver, foi um bom jogador na base, mas não necessariamente nesse momento mereceria uma vaga na equipe do Fluminense, não. Acho que pode emprestar. Tem com certeza muito time da Série B que gostaria de contar com o Gabriel Martins para esse ano e acho que seria bom para ele também. Próxima notícia. A gente fala agora de William Bigode. Vou falar sobre o William Bigode é o seguinte. Eu tenho aqui um investimento bem legal. Se vocês quiserem clicar aí no link, entra pro meu grupo. Sacanagem, não tem nada a ver com isso não. Mas o William Bigode, vocês já estão sabendo todo o caso que aconteceu com o William Bigode, mas o Vitor Lessa trouxe algumas informações e uma delas é de que o William Bigode pediu licença por tempo indeterminado para tratar da questão da investigação, dos depoimentos que ele está sendo... Ele é meio que... Ele é réu e vítima ao mesmo tempo, né? Ali dentro da lógica. Porque ele leva o Scarpa pro negócio,
mas ele também perdeu dinheiro no negócio, enfim. Uma situação mais complexa que eu não vou entrar aqui, porque isso diz respeito ao William Bigode, e é uma situação bem técnica que, se eu achar interessante, eu entro aqui no assunto. Já gravei um vídeo falando sobre um outro lado dessa confusão, né? Mas, enfim, é um golpe milionário, é um assunto midiático, e o William Bigode, obviamente, se ele já estava, né, já poderia estar sem cabeça só por estar lidando com a situação, publicamente lidando com a situação, o Fluminense, obviamente, não deveria... o Fluminense não deveria mantê-lo, mas também o Fluminense não podia afastar por causa disso, e ele pediu afastamento. Aí a gente vai para algumas dúvidas, né? O clima como que está? Segundo o Lessa, o clima tá bom, todo mundo tá apoiando o Bigode e tal, tipo assim, entende que ele não fez por mal e tal, que ele também é vítima da situação, então não tem nenhum caso não. Tem algum jogador do Fluminense que tá envolvido? O William Bigode ofereceu também a questão do investimento para algum jogador? Segundo o Lessa, um jogador, que ele não sabe quem foi, chegou a receber essa proposta do William, mas não entrou, não levou adiante. Nenhum jogador do elenco entrou na questão lá da X-Lands e do que o Bigode ofereceu, não. Então, não tem esse racha, né? Que poderia haver dentro de um elenco de uma confusão dessa. E a outra dúvida, essa sem resposta, o William Bigode está recebendo? Segundo o que o Vitor Lessa falou, ele pediu licença. Essa licença, ela é uma licença remunerada ou não remunerada? Eu até entendo que a postura do Fluminense, eu sempre falo isso, Gabriel, está certo ou está errado? Sei lá, cara, isso é certo em alguns pontos, errado em outros. É o que o Fluminense escolheu. A postura que o Fluminense escolheu e escolhe para lidar com casos parecidos com esse dar todo apoio ao jogador, pelo tempo que precisar e etc. E, tipo assim, não vai cortar o pagamento do William Bigode do nada. E aí, qual que é a parte? Gabriel, o Fluminense tá dando dinheiro? Sim. Aí a parte é que, numa situação, num atraso de salário, num outro problema, o Fluminense tem a total confiança do grupo, enfim, trabalha nesse tipo de relacionamento. Vai cortar. Então, Gabriel, o Fluminense não tá cortando o salário do Bigode? Não sei. Mas eu não acharia absurdo que não tivessem cortado num primeiro momento. E aí, tipo assim, passou março, as investigações estão andando. E aí você chega pro William Bigode e conversa sobre uma rescisão, sobre... enfim, entende o que o William Bigode vai querer pra vida dele. Porque assim, é real a possibilidade do William Bigode poder ser preso, pô. É real, pelo envolvimento. Eu já até falei aqui, eu realmente não acho que o William Bigode fez por mal, né, ali de ter colocado o Scarpa na jogada, o Mike na jogada. Eu acho que ele tava só com algo muito bom na cabeça dele. 5% ao mês ele queria colocar mais gente pra parada. Ele queria compartilhar pra todo mundo ganhar dinheiro igual ele tava ganhando dinheiro. E é óbvio também, pelo que tudo indica ali, ele ganhava um percentual se alguém entrasse. Então assim, nem acho que fez por mal, mas assim... fazendo por mal ou não, né, ele pode ser, sim, indiciado na vara civil, na vara criminal, pela questão do Gustavo Scarpa. E aí, numa dessas, o Fluminense, obviamente, suspende o pagamento, como aconteceu já com outras situações, né, do Fluminense dar o corte. Eu vou lembrar aqui do Renato Silva, quem lembra aí, 2008, 2007, um desses 2 anos aí que o Fluminense contratou, ele foi pego no doping por maconha até na época, e teve seu contrato rescindido, enfim, foi talvez o mais ativo aqui na minha memória. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas por enquanto o William Bigode está de licença, e aí a gente volta para olhar o elenco, né? Talvez seja a oportunidade de John Kennedy. Será? Bem, a gente fala de John Kennedy e fala de Marcelo. Isso porque o Vitor Lessa trouxe essas possibilidades, os jogadores estão treinando, tanto John Kennedy quanto Marcelo, estão treinando normalmente no CT, e podem ter a sua estreia ou reestreia, no caso dos dois, pelo Fluminense. Sobre John Kennedy, já vinha treinando no Ferroviária, depende mais de Fernando Diniz. Vai ser ou não vai ser? Não sei. Gostaria que John Kennedy pinta pra sábado, tá? Isso é chute total. Já o Marcelo, o Lessa traz como informação. A comissão técnica, segundo ele, tá com cautela, porque o Marcelo se reapresentou abaixo do que o grupo se reapresentou na volta das férias. Tipo assim, o grupo ficou um tempo ali sem treinar, vinha fazendo treinamentos em casa e se reapresentou melhor do que a situação de Marcelo, que tá 2 meses parado. Além disso, ele teve uma lesão no abdômen, que é um local mais chatinho ali por conta, né, o abdômen tá tipo joelho, né, você tá movimentando o tempo inteiro e é mais chato de sarar ali a lesão. Ou seja, segundo o Vitor Lessa, a ideia do Fluminense é que
Marcelo fique à disposição de Fernando Diniz para a estreia do Fluminense na Libertadores. Dia 5 de abril, né? Não é exato dia 5 de abril, mas ali naquela semana. Qual que é o ponto principal disso? A situação de Marcelo para a estreia da Libertadores. Se ele ficar disponível para esse jogo, eu acho que ele não pinta nesse jogo, não. Na teoria, no dia 9 de abril, né, a semana seguinte, o Fluminense joga a segunda partida da final do Carioca, se a gente passar. E, logo pouco depois, no dia 12, vem a estreia da Copa do Brasil. Eu acho mais provável que o Marcelo, que o Fluminense queira... O Fluminense pode colocar ele na estreia da Libertadores? Pode. Eu acho provável que isso aconteça, futebolisticamente falando. Mas pensando em marketing, eu acho muito mais interessante, já que o Marcelo provavelmente não vai ter condições de jogo, show, voando para estreia na Libertadores, ou seja, futebolisticamente falando. Pouco vai fazer de diferença essa estreia do Marcelo num jogo como a Libertadores. Acho que podem trabalhar melhor um jogo da Copa do Brasil ou um jogo do Campeonato Brasileiro, que era um jogo de 30 mil, virar um jogo de 70 mil. Entende? Essa terceira fase da Copa do Brasil a gente ainda não sabe contra quem vai ser. Pode ser contra times como, sei lá, tem um sorteio ali ainda, enfim. Mas pode ser contra times, deixa eu ver aqui quem tá passando aqui, ó. Contra o Remo, contra o Brasil de Pelotas, contra Tombense, o Paysandu, o Botafogo de São Paulo, Nova Iguaçu, Maringá. Pode ser contra times que não vão botar torcida no Maracanã e o Fluminense de repente consegue fazer um super negócio. Tipo assim, o Nova Iguaçu falou, ó, ou não, sei lá, deixa eu ver qual desses aqui. O Maringá, olha, a gente vai botar os torcedores de vocês no camarote e vamos vender o estádio inteiro. E a gente consegue fazer o que não conseguiu contra o Ceará, por exemplo, que veio com uma galera um pouquinho maior. Então, enfim, acho que tem coisa aí para a apresentação de Marcelo que pode ser trabalhada, juntando futebolisticamente falando com marketisticamente falando. Sei lá, a maneira mais marketing, né? Falando em ingressos, inclusive, só para poder avisar, o Setor Sul está esgotado para sábado para o jogo contra o Volta Redonda. Quase 30 mil ingressos já foram vendidos para a partida de sábado, a semifinal. O Marcelo Neves divulgou recentemente, na hora do almoço, 25 mil ingressos. Tem a informação que já chegou a quase 30 mil. Está aberto para o público geral. Nesse momento tem ingressos para leste superior, para leste inferior e para o Maracanã+, mas esgotando o setor leste, vão começar a abrir também o setor oeste. E por último, se chegar, eu acho que não chega, abre o setor norte. A expectativa minha para esse jogo de cerca de 40 mil tricolores, vai ser um ótimo público para a semifinal, sem dúvida nenhuma. Só para vocês terem noção, é mais ou menos o público do jogo de ida de Flamengo e Vasco, que é um clássico no Maracanã, né? Com as duas torcidas e tal. O público do jogo de ida deu cerca de 45 mil pessoas no Flamengo e Vasco. Se a gente botar 40 mil contra o Volta Redonda, é sim um ótimo público. Para poder fechar, você já deve ter visto, se não viu, eu não vou botar o vídeo aqui, mas o Felipe Melo compartilhou no Instagram dele operações policiais que estão acontecendo na CDD, né, na Cidade de Deus, que fica, que é uma comunidade que fica perto, bem colado, na verdade, dos CTs de Vasco e de Fluminense. O Felipe Melo botou lá no Instagram dele, tá, enfim, tiroteio e tal, isso acabou atrasando o treino do Fluminense nessa quarta-feira. E aí, enfim, segundo o Marcelo Neves, do jornal o Globo, o Fluminense está avaliando mudar o local de treinamento durante dessa semana, né, por causa das operações que estão acontecendo lá no CDD. O Vasco já mudou, tirou do CT Joaquim Barbosa, acho que Joaquim Barbosa, tirou do CT Carlos Barbosa, o CT do Vasco, não é? CT... Cadê? Carlos Barbosa é o time de futsal também. Moacir Barbosa. Eu consegui citar todos os Barbosas possível, menos o Moacir Barbosa, que é o nome do CT do Vasco, é Moacir Barbosa. Não é Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, não é Carlos Barbosa, o time de futsal. O CT tirou do CT, que é do lado assim, do Fluminense mesmo, já tirou e passou os treinamentos para São Januário. O Fluminense a gente não sabe se levaria para Laranjeiras, não sei como é que é nessa semana especificamente a questão dos treinamentos, né, dos jogos. Por exemplo, hoje está tendo sub-20 feminino lá em Laranjeiras, não sei se vai ter outros dias que tem alguma outra atividade por lá, como é que seria a questão de treinamento, como é que tá para poder ter treinamento profissional, se os treinamentos seriam abertos e tal, não sei. Um fato a diretoria do Fluminense, né, o Fluminense convocou para uma coletiva do Samuel Xavier nesta quinta-feira lá no CT.
Não sei como vai ser. Eu até tava querendo ir pra essa coletiva, me organizei pra ir. E aí, quando eu vi a notícia, eu falei, cara, eu acho melhor eu não ir, né? Eu não vou sair de Rio Bonito pra ir lá pro CDD, de repente acontecer alguma coisa, enfim. Nesse caso, eu prefiro não ir. Sei que é muito de boa, né? Pra, principalmente quem mora mais por lá. Já é algo mais corriqueiro, mas no meu caso, né? Se eu posso evitar, é melhor evitar, já que estarei no jogo já de sábado contra o Volta Redonda no Maracanã. Então, assim, vou ficar de olho se mudar o treinamento, fizerem um treino aberto, seria bem legal na sexta-feira um treino aberto contra o Volta Redonda. Não sei como é que é o Fernando Diniz também, de acordo com isso, dentro da lógica de que ele precisa treinar, né? Ele tem o jogo contra o Volta Redonda no sábado, é um jogo importante, relevante, que talvez não dê pra entrar na brincadeira ali de um treino aberto. Mas, enfim, acho que seria legal, a torcida compareceria lá em Laranjeiras, acho que seria um evento maneiro. Vamos aguardar. Tamo junto, até a próxima. Valeu!